Se eu pudesse dar um conselho para alguém que está começando a entender o mundo, seria com certeza ore pelas suas amizades. Eu sinto que nem todo mundo fala bastante sobre isso. E a verdade é que durante a minha vida eu nunca tinha parado para pensar que quanto que amizades erradas pode estragar a nossa vida. Até eu começar a ter experiências reais e traumáticas com amizades. Só que eu também aprendi com essas mesmas experiências o tanto que as amizades certas podem te curar e te impulsionar a viver os planos de Deus. Só que aqui está um mito que a maioria das vezes nós alimentamos a vida inteira como cristãos. Jamais pense que só porque você está na igreja e inserido em uma comunidade cristã que você vai estar seguro e não vai se decepcionar com as pessoas. Às vezes a gente pensa que só porque é igreja, são pessoas cristãs, que todo mundo é transformado, que todo mundo é uma nova criatura e que todo mundo vai tratar a gente com amor, sabe? Do jeito que a Bíblia manda, nem sempre. Porque dentro da igreja a gente tem gente de todo tipo. Essa é a verdade. Tem pessoas machucadas que vão machucar, isso eu aprendi, que pessoas machucadas machucam e pessoas curadas, elas curam. Então dentro da igreja vão ter pessoas assim. Então a razão de amizades machucarem tanto, dentro de um contexto cristão, por exemplo, é justamente o fato de que temos essa ideia na mente. Esse padrão de pensamento de que todas as pessoas da igreja são amáveis, são leais, são amorosas, são gentis e que como cristãs elas não cometeriam erros graves que nos machucariam. Como por exemplo uma traição, rejeição ou às vezes até uma desilusão amorosa. Só que hoje vamos quebrar esse mito e vamos desenvolver uma consciência cristã madura de acordo com a palavra e entender o significado por trás dos laços da amizade e como desenvolver maturidade para lidar com as pessoas e discernir as amizades ao nosso redor. Primeiro, a gente tem que entender o contexto de amizade. A amizade em si fala de relacionamento, lealdade, respeito, intimidade. É bem dizer, uma ligação entre uma pessoa e outra. É importante entender que absolutamente ninguém no planeta Terra consegue viver sem se relacionar com outras pessoas, sem ter amizade ou sem ter vínculo com outras pessoas. Na verdade, o que nos mantém vivos, o que nos mantém seres humanos, é justamente nos relacionar com outras pessoas. O propósito da vida do ser humano em si está em pessoas, que Jesus falou que nós seríamos testemunha deles em todo o mundo para salvação. Salvação como? Como assim testemunha para salvação? Testemunha para pessoas. A amizade fala sobre vínculo e todo vínculo com o ser humano envolve emoção, envolve sentimento, envolve personalidades diferentes, com atitudes diferentes, pessoas com caráter diferentes e às vezes podem ser bons ou podem ser ruins. E a verdade é que não importa para onde a gente vai, sempre vai ter pessoa desse tipo. Pessoa com caráter bom, pessoa com caráter ruim, pessoa que tem princípio, pessoas que não têm princípio, pessoas que vão nos valorizar, pessoas que vão nos rejeitar. Não é a situação em si, o desprezo ou a rejeição ou a situação traumática em si o ponto. O ponto aqui é a forma como você lida com isso. A forma como você enxerga a experiência e a situação em si. Se eu fosse voltar para trás nas experiências traumáticas, negativas que eu tive com amizade dentro da igreja e eu enxergasse aquilo de uma forma negativa, de uma forma totalmente contrária ao que a Bíblia ordena para amar uns aos outros, tinha deixado aquilo me definir. Talvez eu estava com raiva de Deus hoje, talvez eu teria me isolado, teria entrado em depressão, ansiedade, porque eu deixaria aquela situação e aquelas pessoas que me fizeram mal me definir. Só que na perspectiva bíblica, o ponto em si não é a experiência negativa que a gente tem, e sim o que aquilo pode nos ensinar, ou como que aquilo pode nos melhorar, ou como que é que eu posso lidar com as amizades daqui pra frente. Comigo, eu aprendi uma coisa muito importante que eu falei no começo desse vídeo, que é você precisa orar por suas amizades. Existem situações no futuro, lugares que você vai pisar, experiências que você vai ter que já exige que você ore pelas pessoas que vão estar lá. Exige que você ore, entregue a Deus e peça para que Ele coloque no seu caminho amizades verdadeiras, amizades leais, amizades cheias do Espírito Santo que vão te aproximar dele. Então, vocês entenderam que o ponto não é a experiência negativa da amizade dentro da igreja que a gente tem, mas sim o que aquilo pode me ensinar. Lembrando de questão de contexto de amizade, de relacionamento, de como alguns relacionamentos nos machucam, nos traumatizam, a gente tem um exemplo de José, um exemplo básico, né, de José, na verdade não tão básico, muito mais traumático porque ele foi rejeitado dentro da própria casa dele, na família dele.
Só que aqui entra o plano divino de Deus nessas experiências negativas e traumáticas que a gente tem ao longo da vida em relacionamentos, em amizades. José, ele foi rejeitado e vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. O que me chama a atenção e que me marcou, sabe, marcou meu coração, foi uma frase que José falou no final de Gênesis, quando ele encontra seus irmãos e ele perdoa os seus irmãos e eles se abraçam, eles choram. E aí José pega e fala essa frase: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Então vocês percebem que tem situações na nossa vida que a gente vive com amizades, com tantas coisas e relacionamentos, que aquilo poderia nos enterrar para sempre, sabe? Nos fazer viver uma vida amargurada para sempre. Só que Deus, ele é dono de transformar essas situações em coisas bonitas, em coisas brilhantes. Comigo foi assim. Depois de logo eu ter passado por uma experiência, sabe? Foi meio traumático para mim na época, dentro da igreja, com amizades dentro da igreja. Depois disso, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que eu tinha que orar pelas minhas amizades. E eu aprendi que quem eu era não estava no que as pessoas, no que meus amigos pensavam de mim ou como eles me tratavam. Então, eu aprendi que eu tinha que entregar ao Senhor e buscar o Senhor até as amizades que estavam ao meu redor. Então, naquele momento, eu comecei a orar e comecei a entregar essa parte da minha vida para Deus. Coisa que eu nunca tinha nem pensado que era necessário fazer na caminhada cristã. Orar por suas amizades, orar pelos seus amigos. Mas eu entreguei ao Senhor e o Senhor me deu as melhores amizades que eu poderia ter. E nesse momento da minha vida são pessoas que têm me ajudado muito. Então, às vezes, você não precisa de muitas pessoas ao seu redor para te validar, para mostrar que você tem valor. Você precisa orar para que Deus coloque pessoas necessárias na sua vida. Pessoas que vão te aproximar do propósito. E essas amigas minhas já me ajudaram muito. Existem pessoas que podem te dar energia, que podem te dar combustível para continuar, sabe? E os amigos são realmente pessoas que Deus coloque na nossa vida, pessoas estratégicas, que vai nos aperfeiçoar, que vai nos aproximar dele, que vai nos ensinar cada vez mais a seguir a vontade de Deus. O que ninguém conta quando jovens é que uma amizade errada tem o poder de nos destruir, enquanto que uma amizade certa tem o poder de nos curar. Então, lembra que eu falei que o ponto em si não é experiência, mas como que você entrega isso a Deus e não deixa que aquilo te define? Não é a amizade em si que é um problema, mas sim às vezes a nossa imaturidade de entender sobre relacionamentos enquanto a gente ainda é jovem. A gente não tem maturidade suficiente para discernir que certas amizades estão nos afastando de Deus, estão nos fazendo quebrar nossos princípios, estão nos fazendo nos sentir rejeitados. Da mesma forma que tem amizades que podem nos causar mal, que podem nos machucar, tem amizades que podem nos curar. E aqui está a sabedoria de você orar e pedir discernimento a Deus para te apresentar as pessoas certas na sua vida. Só que aqui entra mais um tema um pouquinho mais profundo que eu queria falar. Porque às vezes a raiz está um pouquinho mais embaixo. E isso envolve não entendermos quem nós somos e por isso começamos a nos definir e nos valorizar pelas amizades. E aí as dores e decepções começam. Às vezes, por você não saber quem você é em Deus, você começa a ver o seu valor conforme o que as pessoas acham de você. Então, aqui o problema em si pode não às vezes estar só nas suas amizades. Às vezes você pode estar escolhendo amizade ruim, sim, mas às vezes o problema está dentro de você. O problema interno sobre quem você se vê, quem você acha que você é, quem você realmente é em Deus. Às vezes você não sabe. Você não restaurou sua identidade, você ainda tem dores, traumas, pensamentos e crenças na sua mente que fazem você ver quem você é de acordo com o que alguém falou de você, de acordo com o que aquela amiga tal falou que você era, de acordo com o que fulano de tal aquele ano falou, lá nos passados falou que você era, de acordo com decepções que você teve em relacionamentos. Então você junta tudo aquilo e você guarda na sua mente como uma definição de quem você é. E você começa a se frustrar com todas as amizades. E às vezes justamente por isso você não encontra pessoas e amizades certas. Às vezes amizades que Deus queria que você tivesse para te aperfeiçoar, para te aproximar dele. Justamente porque você não tem o discernimento e a clareza de saber quem você é, você não se valoriza conforme Deus exige. Você não se valoriza mais, porque você só se valoriza se alguém te aprovar, se alguém achar você bonito o suficiente, se alguém achar você legal o suficiente, se você tiver tantos amigos, se você tiver amigos desse tipo.
Aí você se valoriza. Então o problema pode estar interno, sobre quem você acha que você é, sobre na sua identidade. E também sobre a falta de discernimento em entender quais amizades são boas para você. Às vezes, justamente por você não ter um relacionamento com Deus, você não sabe como é se sentir amado, como é se sentir realmente valorizado pelas pessoas, e por isso você depende disso em outras pessoas. Você fica buscando aprovação, valorização, só que nada do que você realmente precisa, do que você realmente é, está em amizades ou no que as pessoas pensam. Então comigo eu só fui entender e curar essa ferida no meu coração sobre laços de amizades depois que eu entendi que eu precisava ser dependente de Deus e levar todas as causas para Ele, e que eu precisava restaurar a minha identidade nele. Porque senão eu ia tentar resolver o problema por fora, sendo que por dentro que estava o problema real. Eu ia tentar procurar amizades, ao meu ver, que parecia ser boas para mim, mas a Bíblia fala que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. A gente olha às vezes para algumas amizades, algumas pessoas que a gente pensa que é amigo nosso, e fala, esse aqui é uma amizade boa. Só que às vezes não é. Deus vê o coração da pessoa. Por isso que ter amizades certas, estar rodeado de pessoas de propósito, exige que você tenha maturidade, discernimento espiritual, um relacionamento com Deus para levar a Ele essas questões, para orar e pedir discernimento para Ele te mostrar quem realmente são as pessoas, para Ele te enviar os amigos certos. Então, a partir de hoje, você vai começar a orar por suas amizades. Orar por amizades que te aproximam de Deus, que te apoie, que te ajude nos momentos difíceis, que divida com você tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, que te abrace, que cuide de você, te aconselhe, que te leve mais perto de Deus e mais perto do propósito que Deus tem para sua vida. Existem sim pessoas assim. Um beijo e até o próximo vídeo.